Foz vem acompanhando de perto o avanço do mercado chinês no turismo mundial em números em alta aí, com ações estratégicas bem definidas, num cenário internacional cada vez mais favorável, reforçando inclusive aí a isenção, né? Reforçado pela isenção de vistos entre o Brasil e a China. E para falar sobre esse momento, os resultados alcançados, sobre o turismo num modo geral, a gente convidou o presidente do Visit Iguaçu, Volney Biesdorf. Bom dia, Volney, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. E a diretora executiva do Visit, a Elaine Tenerello. Bom dia, Elaine. Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme, ouvinte CBN. Antes da gente começar a falar dessa ação com a China, Dia dos Namorados também dá para o turismo sair ganhando, né? Sempre, né? Com certeza. Toda data comemorativa, ela impacta e é importante para o turismo também. E aproveitamos sempre as datas, e esse ano é um ano de bastante feriados, né? Além dessas datas comemorativas, né? Nós temos bastante feriados. Que bom. E Dia dos Namorados vai para comemorar então 2 vezes por ano, 2 vezes mais chance do turismo, dos hotéis, do pessoal da gastronomia aí aproveitar, né? Volney, agora voltando a falar desse mercado chinês, quando a gente fala nele, a gente fala do maior emissor de turistas do mundo. O que isso representa para a Foz e o que representa acompanhar esse movimento e investir de forma estruturada nesse público? Então, a gente tem um olho bem especial para esse mercado. Nós estamos olhando para esse mercado com bastante cuidado, no sentido de que, sim, é um grande mercado para o destino, já foi muito maior do que está hoje, né? Porque tínhamos voos específicos para esse mercado, hoje não o temos. Porém, a gente, com os investimentos que foram feitos desde o ano passado para esse ano, tivemos um crescimento já de 32%, 33% desse mercado vindo para Foz do Iguaçu. Lembrando assim que o mercado chinês ele é realmente gigantesco, digamos assim que a gente consiga pegar uma pequena partezinha ali, um 0 ponto alguma coisa por cento, isso já traz uma diferença enorme aqui para o nosso destino. Agora, o que é mais difícil aí com relação à captação desse turista? É a acessibilidade mesmo, a questão de voos, a demora para chegar aqui? Sim, o que a gente percebe que mais tem dificultado é a falta de voo. Porque os voos hoje, eles chegam em São Paulo, né? A maioria dos voos. E a conexão para Foz do Iguaçu acaba não sendo tão boa assim, fora que esses voos hoje, eles vêm via Oriente Médio, então assim, ou você vem via Catar, ou você... Viagem longa, né? São viagens muito longas, são nada 30 horas de viagens. Então, quando você tinha o acesso via Estados Unidos, ali pelo Pacífico, que você via Lima e aproveitava, já visitava o Peru e depois vinha para Foz do Iguaçu, esse ficava muito mais atrativo, né? Então, hoje, com a falta desse voo de Lima que nós temos desde a pandemia, que esse voo deixou de operar, esse mercado deu uma esvaziada. Mas, assim, o trabalho continua e a luta junto às companhias aéreas para que possamos retornar com esses voos também. Mesmo assim, pelos números do Parque Nacional, por exemplo, a quantidade de chineses visitando o atrativo aumentou em 32% de um ano para outro aí, né? Esses dados já refletem esse trabalho? O que explica isso? Com certeza. O mercado chinês ele vem, né, desapontando ao longo dos anos no pós-pandemia. Nós enxergamos isso e como estratégia do destino no âmbito de uma gestão integrada que une esforços, né, financeiros entre poder público e iniciativa privada, a gente conseguiu dar esse passo de contratar lá na China uma empresa de representação do destino para potencializar estratégias de mídias sociais, para falar direto com o público. Então, a gente já tem esse incremento, a gente começou com essa estratégia em abril do ano passado, é nova essa estratégia, mas foi por conta de já entender esse movimento e esse incremento que já vinha acontecendo, mesmo com a dificuldade do aéreo. Então, se o mercado já demonstra uma alta, um potencial, mesmo com dificuldade de chegar, imagina quando a gente começar a fazer qualquer estratégia num mercado que é o principal mercado emissor de turistas para o mundo. Então, a gente teve esse plano integrado entre as instituições e estamos fazendo um esforço muito grande no mercado, estratégico também, com uma empresa da China, com mídias já totalmente 100% feitas no idioma, em mandarim, com site disponibilizado. A gente tem o WeChat, que é o nosso WhatsApp, mas que lá é uma grande rede social, inclusive com funcionalidades de pagamento. O ecossistema deles é todo diferente, né? É todo né? diferente, e daqui a gente não consegue fazer. Então, a gente precisa ter uma empresa lá para conseguir dar todo esse suporte para o destino.
A minha pergunta é justamente sobre isso, porque a gente sabe que o mercado chinês, ali, a internet chinesa, ela tem um sistema próprio, né? São programas, aplicativos completamente diferentes. O que a gente tem aqui não é necessariamente o que tem lá, aliás, são poucos os daqui que tem lá. Tem também a questão do idioma, né? do teclado que eles usam, de tudo que é diferente lá de comunicação. Ou seja, o intuito de contratar uma empresa chinesa tem a ver também em falar a língua, literalmente, né? Em todas as vertentes ali daqueles viajantes? Com certeza. De falar a linguagem que eles entendem, mas também uma empresa que tenha know-how com o setor de turismo. Ela não opera somente as mídias para conversar com o público. Ela angaria parcerias com o canal de distribuição, com grandes operadoras, com grandes OTAs chinesas que compõem, que colocam no portfólio um pacote, né? Que é América Latina, Brasil, porque o chinês, quando ele vem para cá, ele faz um roteiro um pouco mais ampliado. Ele não vem especificamente para o Brasil, né? Ele vem com um roteiro de América Latina já traçado. E ele fica muitos dias viajando. Por isso que essa isenção do visto devido à reciprocidade, ela é muito importante. E tem também a questão cultural, né? Que é completamente diferente assim da nossa. É muito difícil de lidar com isso? Como é que é? Não é difícil porque... Para nós, né? Porque a empresa lá se porque vira. Foz do Iguaçu, por exemplo, a hotelaria, o receptivo, já está acostumado a lidar com a cultura dos chineses, porque a gente sempre recebeu turistas chineses aqui na cidade. Então, a pandemia diminuiu e agora a gente voltou a receber. Então, o mercado está qualificado, está preparado. A hotelaria consegue entender as necessidades que esse turista demanda. O receptivo é qualificado, tem guias que dominam o idioma, que atendem esses turistas. Então, Foz do Iguaçu está 100% preparado para o incremento desse mercado. Eu lembro que quando eu acompanhava de perto o turismo assim, no dia a dia, as visitas dos chineses elas tinham uma particularidade que muitas vezes eles passavam bastante rápido pelos atrativos, até meio que para aproveitar, né? Um dia em Foz do Iguaçu, visitar vários atrativos de uma vez só. Vocês têm dados aí sobre permanência deles aqui na cidade de Foz do Iguaçu, locais mais visitados? O modo do turismo mudou depois da pandemia, né? Então, existe um tempo a mais desse turista na cidade. Então, a gente pode... Não tenho dados oficiais, tá? Mas o que a gente conversa com o mercado é que já tem uma diária a mais desse turista aqui em Foz do Iguaçu, devido à questão mais de um turismo de natureza, que é o que ele mais busca. Vocês foram montar um stand lá na ITB China, como destino anfitrião no Stand Brasil, né? Isso foi um momento importante para vocês. Como é que está esse investimento internacional com essas viagens que vocês fazem? A ITB China é uma feira, a principal feira de turismo da China, né? A ITB acontece em vários países, né? Tem na Alemanha também. E a ITB China voltou a acontecer o ano passado e o Brasil colocou um stand através da Embratur, onde o Visit Iguaçu foi convidado, teve um espaço. E o destino Foz do Iguaçu foi convidado pela Embratur para ser o destino anfitrião daquela feira. Por quê? Porque era o único destino do Brasil que estava com uma estratégia contratada no mercado chinês. Ou seja, quando Foz do Iguaçu contrata uma empresa na China, coloca uma divulgação, a gente não está divulgando só Foz do Iguaçu, a gente está divulgando o Brasil. Então, a Embratur reconhece esse trabalho de Foz do Iguaçu e colocou Foz do Iguaçu como destino anfitrião nessa feira. A equipe da empresa que nos atende, que até o Vonei lembrou hoje quando a gente estava vindo, ela chama CBN. Tá? Olha, China Business Network. Você tinha falado ontem, né, Guilherme? Quando a gente passou a informação que eu falei da coincidência de siglas mesmo. Nós estávamos vindo para cá, eu comentei com a Elaine, falei, estamos indo na CBN falar sobre a CBN. E naquela oportunidade, as pessoas que representam, né, que tem esse contrato com a gente da empresa CBN, organizou e nos acompanhou, organizou várias ações também durante a feira e num pós-feira, nos acompanhou em várias agendas e fez toda uma articulação para que o destino fosse muito bem representado. Inclusive, assumiram a apresentação do destino no idioma mandarim, dentro do stand, onde foram convidados os operadores, os agentes de viagem, que é o foco da visitação nessa feira ITB China. E no ano passado, Foz levou o selo aí do Traveler's Choice, 2026, né? Foi agora? Isso. O que isso representa, Vonei, para Foz?
Então, coloca a Foz num cenário diferente, né, do resto do país nesse sentido. Assim, mostra que Foz do Iguaçu está preparada para receber o turista, mostra que Foz do Iguaçu está à frente de muitos destinos aí em termos de turismo, está preparada, está com muito investimento na área do turismo, está muito bem organizada com isso, né, junto com as entidades, junto com a própria iniciativa privada, governamental e tudo mais, justamente o que a Elaine comentou com a relação dos investimentos, né? A gente tem muito investimento do Estado, muito investimento do município, investimento dos empresários. Isso faz com que a gente esteja muito mais preparado e receba essas premiações, essas indicações aí. E nós até observamos aí pessoas que vieram para Foz do Iguaçu a questão de uns 10, 15 anos atrás, né? Até vou entrar nesse assunto porque tivemos aí nessa semana o pessoal da equipe do chefe Jacan, né? O Eric Jacan, numa ação que vai resultar em mídia para Foz do Iguaçu, porque vai divulgar, né, a cidade num dos programas de gastronomia. Sim, sim. E um deles comentou que veio para Foz do Iguaçu anos atrás e quando chegou aqui notou a diferença na hora, né, com relação a atrativos que estão surgindo, hotéis, gastronomia e tudo mais. Foz do Iguaçu teve aí um crescimento nos últimos anos. Como é que vocês acompanham também, né, como o Visit Iguaçu faz essa divulgação de Foz do Iguaçu, como é que vocês acompanham essa estruturação do turismo de Foz, pensando num futuro até? Essa estruturação, a gente percebe que ela acontece naturalmente, né? O empresário, ele tem uma veia empreendedora e ele enxerga um cenário positivo para investimento quando o destino ele está pujante. Então, a Secretaria de Turismo, a Prefeitura, tem uma política de apoio, incentiva novos investimentos na cidade, e os nossos associados ali no Visit, que passam de 135 empresas, a gente vê constantemente a ampliação, a modernização dos seus equipamentos, dos seus produtos, e que é acompanhado por uma estruturação da própria cidade, através de projetos de infraestrutura que dão essa facilidade logística no deslocamento, como é o caso da BR-469, como é o caso de melhorias na infraestrutura da cidade, o projeto da Avenida JK. Isso tudo é sempre pautado num âmbito que a gente sempre bate na tecla, gestão integrada do turismo, com aporte financeiro do Fundo Iguaçu. O Fundo Iguaçu é uma entidade privada que tem 4 eixos estratégicos de atuação e um dos eixos é apoiar eventos de infraestrutura. Então, apoia a confecção do projeto, entrega para o governo financia e realiza as obras. Então, já tiveram muitas obras feitas que possibilitam essa logística. Então, quando o empresário que está aqui ou o investidor de fora olha para Foz do Iguaçu e vê tantos projetos e tantos investimentos acontecendo, isso automaticamente atrai o olhar de investidores, tanto internos, que já estão aqui, quanto externos. Foz do Iguaçu está pujante, o turismo aqui é o principal setor econômico que movimenta a economia da nossa cidade, maior fonte geradora de emprego e renda, então é um potencial destino para cada vez mais receber investimentos e cada vez mais gerar mais empregos e mais renda para a cidade, que seja reinvestida para o turismo. Isso que é importante. Elaine, e dentro desse trabalho conjunto que vocês fazem, a segurança também é um foco importante, que a gente teve uma situação ruim até esses dias. Como é que vocês lidaram com isso? Com certeza. A segurança, ela é um ponto focal, porque quando você tem um destino que tem uma segurança que fica entre, né, o bom, o mediano, isso impacta inclusive nas ações de promoção, divulgação, marketing e também para a captação de investimentos. A gente aqui em Foz tem um orgulho muito grande de ter uma polícia turística, né, do batalhão. Isso é do governo do estado. Essa polícia turística dá um subsídio muito grande para as empresas, principalmente ali que estão distribuídas no corredor turístico. Mas questão da segurança, existe um âmbito também que o Volney pode falar melhor, que é no CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, onde essas pautas são definidas e reúne ali, aglomera mais de 30 entidades que colocam a pauta segurança em um dos primeiros pilares ali estratégicos da cidade. Volney, você quer falar? Então, foi tratado isso junto ao CONTUR. Convocamos as autoridades aí numa das reuniões que houveram aí no passado, até inclusive foi no final do ano passado, a gente convidou eles para
para justamente tratar desses assuntos de segurança, tratar dessa questão aí desse pessoal que vive na rua, né, esses moradores de rua, que fazem pequenos furtos, acaba que afugentando o turista da cidade de uma forma ou de outra. Então, assim, as autoridades assumiram um compromisso de que eles atuarão com mais força junto a essa criminalidade, pensando justamente nessa questão de não afugentar o turista, de não afugentar porque assim, o que aconteceu ultimamente? Assaltos a ônibus em frente a hotéis, né? Ônibus que foram, na realidade não é assalto, foram roubos, né? Sim. O ônibus está estacionado ali, eles vão lá, quebram o ônibus, abre o bagageiro e roubam malas e coisas de turistas. Então isso é bem ruim também para a imagem nossa, né? Porque acaba que isso vai para fora, é divulgado e as pessoas começam a criar essa ojeriza de destinos. Mas isso, graças a Deus, eu acho que está bem tratado e não vai acontecer com tanta frequência assim. Eu acho legal vocês lutarem por isso em conjunto diante da representatividade que o setor tem. Exato, né? Exato. Porque assim, é extremamente necessário, né? Porque quando você faz investimentos na área, você também você quer retorno, né? Porque assim, as entidades, elas são privadas, né? Elas investem dinheiro, lógico que elas querem retorno, e aí o órgão público precisa fazer a sua parte. Tem que dar o respaldo. Exatamente. Agora, falando de divulgação de Foz do Iguaçu, né? Um dos focos aí do Visit Iguaçu acaba sendo esse, né? Captação de eventos, divulgação aqui da cidade. Dá para listar aqui, né? O ano passado, né? A gente teve exposição de Foz do Iguaçu, novela Vale Tudo na Globo, Caldeirão com Mion lá direto do Parque Nacional do Iguaçu, depois programas do SBT, programas na Bandeirantes, agora o Chefe Jacan também aqui na cidade de Foz. Dá para antecipar alguma coisa? Tem mais programas vindo por aí ainda? Tem para esse primeiro semestre. Eu acho que eu vou deixar a Elaine falar sobre isso, porque ela está bem a par desse negócio. Não que eu não esteja, mas eu acho que ela consegue falar melhor, porque ela deu as tratativas de tudo isso. Bom, esse ano a gente começou aí com o Pesadelo na Cozinha, né? Todas essas ações, é importante sempre frisar que elas são feitas em conjunto, né? Então não é só o Visit, então a gente sempre une esforços. Então às vezes a iniciativa vem pela Secretaria de Turismo, aciona o Visit atua. Isso que eu acho legal. A gente faz esse junto, bem né? bolado o tempo todo. Então o Pesadelo na Cozinha teve uma captação muito grande da Secretaria de Turismo, teve um aporte da Itaipu Nacional, e o Visit Iguaçu entrou para dar todo o apoio e suporte logístico para o atendimento da produção e o acompanhamento disso, agilizar todas as autorizações, os ingressos, tudo que a produção precisa. Isso demanda um trabalho absurdo, né, de bastidor. Às vezes não é perceptível, mas demanda um trabalho absurdo. Então, para esse ano, a gente começou com o Pesadelo na Cozinha, que já vai para o ar agora a partir de 20 de fevereiro, e 20 de fevereiro nos canais streamings e 22 na Band, que é onde passa. Aí a gente já tem contratado também nesse âmbito de união de esforços, a gente tem já pautado o encontro com a Patrícia Poeta, que vai ser ao vivo em Foz do Iguaçu no final do mês de março. Ela vai fazer um ao vivo do próprio programa inteiro aqui em Foz, trazendo convidados famosos também para esse programa. Vai ser isso? Nas Cataratas. E paralelo a isso, quando a gente tem essas oportunidades, o que a gente faz como destino? Vai ter um encontro, a gente conseguiu juntar os esforços, conseguiu através da gestão integrada viabilizar, então a gente vai fazer algo a mais. Então o encontro é um programa que é da Rede Globo Nacional. É um programa que vai entrar num período considerado de baixa temporada do turismo de lazer. Começa março e vai até junho. A gente tem bastante feriado, mas ele é considerado um período de baixa. Nós, como destino e como escritório de promoção e marketing, a gente complementa. Chamou RPC, vamos atuar forte no Paraná. E aí a gente está contratando agora uma campanha forte com outros tipos de mídia que vão anteceder o encontro, estar acontecendo durante o encontro e vão permanecer até junho, incluindo mais um plug gravado aqui também na cidade, que antecede o ao vivo do encontro. Então a gente sempre faz ações estratégicas aproveitando essas produções que são captadas e viabilizadas para a cidade, e isso unindo esforços também com o empresariado, tá? Com a iniciativa privada. Maravilha.
Conversamos aqui na CBN com o Volney Biersdorf, ele que é presidente do Visit Iguaçu. Muito obrigado pela participação, Volney. Obrigado, Guilherme. Obrigado aos ouvintes aí da rádio. E também com a Elaine Tenerello, ela que é diretora executiva do Visit Iguaçu. Obrigado pela participação aqui, Elaine. Obrigada, uma satisfação sempre estar aqui. Obrigada a vocês dois.